Por que será que o petróleo passa a ser tão importante em épocas de guerra? Lógico, a gente tem que levar em consideração o seu uso como base do sistema financeiro mundial, o ouro negro. Já fiz um vídeo falando sobre isso daí, não sei nem se eu publiquei essa altura. Mas por que é tão importante? Por que precisa-se tanto de petróleo durante a guerra? É simples, cara. Além dele ser base financeira de muitas negociações de hoje em dia, ele é muito consumido. O consumo de petróleo, de gasolina, de combustível em época de guerra é absurdo. Movimentações de tropas, sabe? Deslocamento de equipamentos, de exércitos, infantaria. Cara, é para isso que serve o petróleo. Além de negócio em guerra, ele serve para movimentar a máquina de guerra. Entendeu agora? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso daí? Aqui é o Cidadão X. Se você quiser acompanhar o vídeo aí, talvez você fique um pouquinho mais alerta no que está acontecendo no mundo. Primeiro você tem que colocar na sua cabeça e entender que os americanos não são autossuficientes na produção e consumo de petróleo. Ou seja, eles gastam, consomem muito mais do que eles produzem. Então eles precisam pegar em mercados externos. Já a Rússia, ela sim é autossuficiente. Inclusive, o seu sistema financeiro é baseado em exportação de petróleo. Ou seja, ela consegue produzir muito mais do que ela consome. Mas em caso de guerra, a máquina russa se torna autossuficiente em combustível. Já os americanos não. Os americanos vão ter que pegar petróleo fora de casa para bancar seus tanques, seus navios. Tá vendo a diferença? Tem uns detalhes aí que é sempre bom prestar atenção. A gente não leva em consideração, a gente não liga. Pra gente quer que se dane, eu não tô nem aí com isso daí. Eu quero saber quanto vai custar o jogo do Xbox One. Mas, cara, isso tudo influi em você, mano. O preço do combustível, o preço do petróleo no mundo influi na maioria dos sistemas financeiros dos países, cara. Principalmente dos países produtores de petróleo, como o Brasil. Então, quando sobe a gasolina, sobe tudo na sua casa. Você já parou para pensar que é muito mais fácil para a Rússia, num eventual cenário de guerra, mesmo de conflito armado, é muito mais fácil para a Rússia, se acaso precisar de petróleo de fora de casa, é muito mais fácil para ela tomar o petróleo dos países que estão ali próximo dela. Muitos países produtores, como tem na Europa e principalmente no Oriente Médio. Agora, já os americanos não têm. Os americanos dependem de petróleo que está lá no Oriente Médio. Só que entre os americanos e o petróleo que eles precisam, tem um oceano, cara. É muita distância, a logística é absurda para mandar petróleo, para mandar combustível para os americanos. E isso, sim, já é motivo para guerra. Então os americanos, eles estão meio que, trancados aqui, preocupados com isso. Eles têm as suas reservas, mas se a guerra se estender muito, o que eu não acho que aconteça, muito pelo poderio bélico de cada um, mas se fosse mesmo precisar movimentar tropas, tanques, equipamentos, os Estados Unidos, de uma hora, eles iam quebrar, porque eles não têm petróleo suficiente para bancar isso. Por isso que o pré-sal era tão importante cair nas mãos deles agora como caiu. Percebeu? Novamente, o esquema vai se amarrando. Tá parecendo que é uma bobagem? Não tem nada a ver esse negócio do pré-sal ir para os americanos. Só privatizou para melhorar. Privatizou para melhorar porra nenhuma. Não vai melhorar nada. O esquema dá de graça para os americanos porque eles vão precisar do petróleo. Eles precisam dessas reservas. Tanto que antes, quando era o Lula presidente do Brasil, e ele estava mais alinhado com o BRICS, no caso com os russos e com os chineses, e que esses não precisam de tanto petróleo assim, mas queriam quebrar financeiramente os americanos, o Lula descobriu, anunciou o pré-sal, e isso despertou interesse nos americanos. Só que não deu negócio, não deu rock, não deu esquema. O que eles fizeram? Ativaram a quarta frota. Sabe o que é quarta frota? Pois procura lá saber lá, que ela foi desde a Segunda Guerra Mundial, que ela não é utilizada. Não sei como te explicar, são muitos e muitos navios de guerra, uma frota inteira, como se fosse um exército, só que é na parte da marinha, tá vendo? É meio difícil ficar explicando isso daí, e eu não tô com as palavras certas aqui. Mas simplesmente eles ativaram isso. Pra quê? Cara, se a gente não fizesse negócio com os americanos, não era difícil para eles intervirem, dizendo que são águas fora do território do Brasil, que o Brasil não tem condições de explorar, que o Brasil não pode se julgar dono dessa reserva, ou eles iam colocar umas plataformas em alto mar e iam defender e cercar de navio americano, não importa, eles iam fazer alguma coisa. E isso serviu como ameaça já. O Lula se ligou, tanto é que ele se aliou com China e Rússia. Só que aí, cara, desenrolou, Desenrolou a ideia, a Dilma caiu, o Temer assumiu e agora, mano, tá aqui, todo mundo arreganhado aqui pros americanos, mano. Voltamos a ser uma puta americana.
voltamos a ser uma vagabunda para os americanos, né? Porque puta cobra, e a gente nem cobrar vai. Bom, voltando ao assunto da guerra, né? No desenrolar da guerra, o que aconteceu? Os americanos iam forçar os seus aliados a darem suporte e assistência na manutenção das suas bases produtoras. Por exemplo, os Estados Unidos têm que manter uma logística muito pesada para conseguir sustentar o Iraque, para roubar o petróleo do Iraque e mandar para suas reservas. E isso é muito, muito distante, cara. É tudo muito longe e tem vários inimigos por perto. Então os Estados Unidos ia precisar dos seus aliados. E é nesse momento de alianças e necessidades, que a gente ia ver muitas traições. Por quê? Porque muitos países devem para os americanos. E aí que acontece a traição, pô, eu devo para os americanos. Será que não seria interessante os americanos perderem a guerra? Ué, porque já que eu devia tanto para eles, eles estão aqui no meu país, eles querem dominar e tal, influência. Bom, se os americanos caírem e eu fizer um acordo com os russos e eles ganharem, bom, não seria tão ruim. Tem uma Europa inteirinha de comprimento lá e de extensão para ele fazer aliança e se sustentar dessa forma. Ai, vai ser muita traição na Europa, cara. Você não tem ideia do que os Estados Unidos fizeram durante todas essas décadas e, tipo assim, o tanto de gente que é ressentida com esse movimento político americano. Muitas traições ocorreriam. Assim como alianças inesperadas iam acontecer também. Tempos de guerra é isso, cara. Acontece um monte de coisa que a gente não espera. Já jogou War? Pois é bem esse negócio. Movimentam-se peças para tomar territórios ou fazer alianças para conquistar um objetivo no futuro. Sempre tem essa questão do interesse aí. Então, como eu já falei, volto a afirmar aqui, seria muito interessante para os americanos forçar, né, os produtores de petróleo brasileiro, as reservas brasileiras de petróleo, e irem para suas mãos o mais barato e o mais rápido possível. Porque a logística para pegar aqui na América do Sul é muito mais simples do que pegar lá na Europa ou pegar lá no Oriente Médio. Então, o que eles têm que fazer? Eles precisam do pré-sal. E como que eles fizeram? A gente precisa do pré-sal, os caras não querem vender, os caras querem vender para a China e para a Rússia. Que droga. Quem é que não quer? É o governo? Beleza, a gente troca o governo. Parece, né? Mas foi bem assim mesmo, cara. O pré-sal já passou para as mãos deles. Você viu agora, nem mal acabou o impeachment, o projeto já estava em pauta lá. Desobrigar a Petrobras de participar das licitações para explorar o pré-sal. Isso aí abre para quê? Para as megas corporações dos Estados Unidos, para vir aqui explorar, levar e não bancar nada aqui no Brasil. Ela vai sustentar a máquina de guerra americana em caso de guerra. E o que os americanos podem fazer em troca? Bom, já fizeram isso na Segunda Guerra Mundial. Reestruturaram a nossa indústria de base, na época que a gente nem tinha, na verdade. A gente estava caducando aqui, o Brasil era um país totalmente ruralista, e montamos as nossas indústrias, as nossas grandes estatais, produtoras, exploradoras de minérios, de recursos, na época da Segunda Guerra, com recursos dos americanos, a ajuda deles. O que eles podem fazer agora? Montar essas grandes estatais não tem sentido, porque eles já montaram e já levaram de volta, Vale do Rio Doce, Petrobras, esses esquemas aí. O que eles podem fazer? Bom, podem reestruturar as nossas forças armadas. Seria interessante para o Brasil? Bom, a princípio até seria, porque a gente está sucateado. Então transformar o Brasil numa máquina de guerra aqui no hemisfério sul seria importante para os americanos. Primeiro que ia defender o flanco sul, ia fortar a aliança com os brasileiros. E ninguém ia vir aqui embaçar, Para os brasileiros não seriam tão ruim. O que eles fazem? Iam pegar um monte de material de segunda linha que os americanos vêm trocando com o tempo, principalmente quando chega na época de guerra. Eles colocam tudo de novo, tudo que é melhor, tudo que é de ponta na linha de frente. E aí o que está trocando, aqueles fuzis mais antigos, helicópteros de ataques, embarcações militares, tanques. Bom, manda tudo pro Brasil, cara, em troca do petróleo. A gente ia jogar fora mesmo, a gente ia vender de graça essa porcaria, transformar em sucata, manda lá para os brasileiros. E eles vão ficar eternamente, como fizeram após a Segunda Guerra, em dívida com a gente. Parece legal, né? Mas não é tão legal assim não, cara. Não é tão legal assim não. E se os americanos perdessem a guerra? E outra, esse material bélico que manda aqui pro Brasil, caso esse esquema, esse acordo acontecesse, como estou falando aqui para vocês, bom, esse mesmo material não poderia ser usado contra os americanos. Lógico, Não por questão de contrato. Questão de tecnologia mesmo. Os americanos jamais iam abrir mão de uma tecnologia para outro país e que poderia ser usado contra eles. Não, esquece esse esquema aí. Sei lá, muita coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo, você percebeu? Tem muitas conjecturas, muitas conspirações, muitas teorias,
muitas teorias que começam a se tornar verdade, pré-sal, interesse americano, embate com Rússia. Aí vendo esse negócio aí, cara, é meio preocupante, hein? E eu não vou estar aqui para explicar tudo para vocês o tempo todo, não. Você tem que começar a pensar sozinho sobre isso aí. Aqui é o Cidadão X, agradecendo mais uma vez a atenção de vocês aí. Valeu.